Eu tenho um amigo que resolveu investir em um negócio, mas o primeiro erro dele foi contar sobre isso em uma roda de conversa. Pois no momento em que ele falou que investiria em tal coisa, um colega já jogou uma dúvida, dizendo que aquele investimento era péssimo. O meu amigo não entendeu nada. Ele tinha estudado e viu que o seu plano era bem sólido, que tinha grandes chances de sucesso. Então decidiu debater com esse cara que falou que a ideia era ruim. Então foram falando, falando e falando. Cada vez com um tom de voz mais alto, cada vez mais irritação, até que ambos começaram a se ofender. Ambos se chamavam de idiotas. Mas sabe qual foi o pior de tudo? No fim da discussão, meu amigo já estava desgastado desse plano. Ele estava tão nervoso com tudo aquilo que desanimou da ideia e deixou para lá. Um mês depois, ficamos sabendo que um dos caras que escutou aquela discussão toda resolveu tentar a ideia do meu amigo e se deu bem. Ou seja, o meu amigo discutiu, desanimou, mas outro foi lá, pegou a ideia e se deu bem. Sabe por quê? Porque esse cara que se deu bem apenas escutou, resolveu tentar e deu certo. Ele não ficou falando nada. Esse cara não tentou provar que a ideia era boa ou inflar o seu ego dizendo que ele faria tal coisa. Ele apenas fez. E em silêncio alcançou um bom resultado. Para você que escutou essa história, entenda de uma vez por todas uma coisa. Ideia não é para ser falada, é para colocar em prática e estudar a ideia em si diante da prática. O que pode melhorar? Como posso agir com mais eficiência? Quais habilidades preciso para que o plano avance? Você faz, resolve os primeiros erros, responde às dúvidas, vê o que está faltando e aos poucos vai aprimorando a ideia até que o sucesso apareça. E não estou falando apenas de ideias milionárias e lucrativas. Qualquer ideia, qualquer plano precisa ser feito sem essa falação toda. E quer saber se está errando nisso? Vamos lá então. Nesse primeiro mês do ano, o que você contou para os outros falando que faria, mas ainda não fez? O que você fez? Tanta propaganda para os outros, falou que com certeza começaria nesse ano, mas ainda nem começou. Ou não começou da maneira apropriada. A partir do instante em que você fala, suas chances de realmente fazer ou de garantir sucesso diminuem. Até porque qual o sentido de falar? Percebe que você, sem perceber, só está enrolando a si mesmo, camuflando as suas inseguranças. Quando alguém como meu amigo fica por aí discutindo sobre um plano, é porque esse alguém está inseguro. Meu amigo com certeza estava inseguro, por isso se irritou por um cara qualquer ter falado que não daria certo. Aliás, quando as pessoas falam para você que algo não dará certo, você acha mesmo que elas sabem do que estão falando? A maioria fala por falar. E é esse o ponto. Enquanto os tolos ficam por aí só falando, explicando, argumentando, discutindo, seja aquele que faz. Seja o que faz, porque o mundo precisa mais do que nunca disso. O mundo precisa de atitude. Afinal, a maioria diz ideias e mais ideias, falam como suas vidas poderiam ser boas se tal coisa acontecesse. Como as coisas seriam melhores se tais coisas mudassem, mas só ficam nessa, só falam e explicam, porque nunca colocam em prática, só ficam bancando os inteligentinhos, falando o ideal, mas nunca concretizando o que é de fato real. Portanto, enquanto essa maioria perde tempo discutindo por aí, imaginando como as suas vidinhas seriam melhores, seja o tipo de indivíduo que observa, estuda, planeja ideias e coloca em prática, sem fazer barulho, sem atrair atenção desnecessária, apenas faça o que tem que ser feito. Aprenda com as suas experiências e aos poucos vá progredindo de boa, na calma, sendo discreto. Vai por mim, no instante em que você começar a falar menos o que irá fazer e apenas fazer, você notará uma enorme mudança no seu estilo de vida. Quando você parar de só ficar pensando consigo mesmo, eu acho que eu tenho que fazer isso, nossa, eu acho que eu tenho que explicar isso para tal pessoa. Quando você só seguir a ideia, você será mais eficiente e com certeza mais bem-sucedido. Não por necessariamente ser mais discreto, mas por ser mais confiante com o seu próprio potencial e não perder tempo com opiniões idiotas.